10 negócios fechados. Plata embarca hoje para se apresentar ao Dínamo e não atua mais com a camisa do Flamengo. Clube rubro-negro acerta a venda do atacante Wallace para o Red Bull Bragantino. E Flamengo age rápido no mercado e encaminha a contratação de substituto de Plata. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou, hein? Dia 28 de agosto e o sol resolveu aparecer, deu as caras e vai ficar aí, né, por um período. Amanhã também vai ser muito quente, o sábado no Rio de Janeiro, e domingo a bola rola no Maraca para Flamengo e Botafogo. Que clássico, hein? E o Flamengo realiza na manhã de hoje o penúltimo treino antes do clássico pelo Campeonato Brasileiro. A atividade marcada para agora, 10 horas da manhã, já está rolando lá no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. O Flamengo que teve aí uma semana livre, né, por conta das quartas de final da Copa do Brasil. Torcer para o técnico Leonardo Jardim corrigir os erros, né, defensivos do Flamengo. O Flamengo deu uma bobeada, perdeu para o Cruzeiro, tomou um gol nos acréscimos. Não pode dar esse mole para quem quer ser campeão brasileiro, né? Enquanto isso, a gente tem que secar o Palmeiras, né, que está alguns pontos na frente do Flamengo. Porém, o Flamengo só depende dele, mas não pode ter erro, né? Já estourou já a cota de erros e já tem que começar vencendo o clássico de domingo contra o Botafogo. Leonardo Jardim terá aí o treino de hoje como o mais importante, aquele treino que ele fecha a equipe, né? Ele define aí os 11 iniciais para esse clássico, 4 da tarde, domingão no Maraca. A bola rola, é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo no Maracanã, o mando é do Mengão, o Palmeiras vai enfrentar o Mirassol na casa do Mirassol, e a gente vai torcer muito pro Mirassol segurar o Palmeiras, arrancar os pontinhos aí, a vitória, melhor cenário. Mas o empate não tá ruim não, hein? Vamos secar aí a porcada e, óbvio, torcer por uma vitória do Flamengo. O Palmeiras entra em campo já sabendo do resultado do Flamengo, tá? O jogo do Palmeiras é depois do jogo do Flamengo. O Mengão entra em campo às 4 da tarde contra o Botafogo. Já vai ter o Tiquinho Soares, já deu tempo, já. Rapaz, os outros clubes é assim, né, cara? Contrata, já escreve, já tá no jogo, contrata um dia, no outro dia já tá jogando. O Flamengo é uma novela. Não chega ninguém, aí quando chega tem que ver a papelada, a documentação, volta a documentação pra lá, vem pra cá, aí bota lá no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. O Tiquinho foi apresentado ontem, já vai jogar domingo. Pode botar Tiquinho, pode botar Toquinho, quem vocês quiserem, que vai dar Mengão. Eu acredito, eu confio, vamos pra cima deles. Apagar esse foguinho aí. Olha aqui, brincadeiras à parte, gente. Gonzalo Plata não atua mais com a camisa do Flamengo. Tá fora do clássico aí contra o Botafogo. E eu fiquei pensando, né? O Flamengo vai enfrentar um adversário equatoriano nas quartas da Libertadores. E o Plata era o único equatoriano do elenco, né? Ele poderia ajudar ali o Leonardo Jardim e tal, conhece lá os estádios do Equador, conhece o time, né? O Del Valle, nem isso. Plata deu adeus ao Flamengo. Inclusive, hoje o jogador se despede dos companheiros, já tem passagem aí, né? Que foi emitida para ele embarcar e se apresentar ao Dínamo de Moscou. Tudo aconteceu muito rápido. Eu fico imaginando, gente, o Dínamo de Moscou é o mesmo time que o Flamengo teve uma novela, mas sabe aquela novela enorme com o Carrascal? Aquela novela que teve começo, meio e fim, aquela novela que dura aí uma temporada inteira. Foi assim. Agora o Dínamo queria o Plata e foi assim, né? Estalou o dedo, já tá tudo resolvido. Ontem a gente falou aqui que o empresário do Plata estava lá resolvendo toda essa questão de documentação. O Flamengo conseguiu o que queria, vai receber aí 12 milhões de euros, 72 milhões de reais. O Flamengo estava aguardando aí a valorização de Gonzalo Plata na Copa do Mundo, o que aconteceu, ele foi até bem na seleção equatoriana. O Equador ganhou a Alemanha com um gol de Gonzalo Plata, rapaz. Vale ressaltar que nenhum jogador é considerado insubstituível, né? E que o Flamengo já esperava
essa venda do Gonzalo Plata. Em sua passagem pelo Flamengo, Plata disputou 99 jogos, somando 9 gols e 14 assistências. Participou de 6 títulos em 3 temporadas. Gente, vamos fazer uma matemática rápida aqui. 99 partidas e 9 gols é muito pouco para um atacante, né? E tinha gente que criticava o Plata, falando assim, o Plata tem alergia a gol. O Plata foi muito criticado, em determinados momentos muito aplaudido pela torcida. Hoje, se você perguntar para o torcedor rubro-negro, a torcida vai estar dividida, não é uma opinião unânime. Muitos gostam do Plata, outros não. E a gente fica assim, deixa uma pergunta aqui para o torcedor, agora é oficial, eu disse que eu ia falar quando fosse oficial, quando tivesse tudo certo, né, sem reviravolta. Eu queria desejar boa sorte ao Gonzalo Plata enquanto esteve aqui honrou o manto. Teve alguns problemas extracampo, mas deu a volta por cima com o técnico Leonardo Jardim. Com o Felipe Luiz jogou muito bem. Teve altos e baixos, assim como muitos atletas. Mas vai, assim, fazer falta no time, né? No esquema ali do Leonardo Jardim. Mas deixa aqui nos comentários, você queria que o Plata fosse vendido, queria que ele continuasse, gosta do Plata, não gosta do Plata, não faz diferença? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ele participou de 6 títulos, como eu disse aqui, inclusive ele foi protagonista, né? Aquela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, fez gol lá na Arena MRV, que colocaram o nome carinhosamente como Arena Plata, né? A Arena Gonzalo Plata. Marcou, né, a passagem do Plata aqui pelo Flamengo, contratado pela antiga diretoria, junto ao Saad do Catar, foi embora e agora o futebol russo é o 6º país na carreira do atleta, que acumula passagens pelo próprio Del Valle do Equador, Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha, Al Saad do Catar e Flamengo. Gente, agora o José Botto tem uma semana para fazer essa reposição. Por que ele tem uma semana? Porque o prazo para inscrever atletas para as quartas da Libertadores, para esses 2 confrontos contra o Del Valle, é até o dia 4 de setembro. Ô Rafa, mas você não vem falando aí que a janela vai até o dia 11 de setembro? Correto. A janela fecha no dia 11 de setembro. Mas para você inscrever atletas para esses 2 jogos contra o Del Valle, pelas quartas de final, a Conmebol, ela define um prazo limite ali, e é até o dia 4 de setembro. Ou seja, o Flamengo ele tem que contratar, não pensando no dia 11 de setembro, eu tenho até o dia 11. Não, tem que pensar até o dia 3 de setembro, pelo menos, para resolver toda a questão burocrática de documentação e inscrever o atleta para essa fase de quartas de final. A gente já jogou contra o Cruzeiro sem reforços. Jogar contra o Del Valle sem reforços é um risco. A equipe do Del Valle é uma equipe que te coloca aí fora da zona de conforto, né? Você já tem a altitude. O time é bom, o time não é bobo, vem com uma sequência invicta, né? E é sempre muito difícil, né? Se você não fizer o resultado, né, fora de casa, de repente arrumar uma vitória ou no máximo ali um empate e fizer o resultado dentro de casa, você acaba se complicando nessa fase. E sem reforços complica ainda mais. O Leonardo Jardim não terá aí o Gonzalo Plata nessa fase. Deve ficar também sem o Everton Cebolinha. A gente vai falar do próximo jogador que o Flamengo está encaminhando aqui uma venda, que é um jogador também na posição ali de ataque. Ou seja, o Flamengo precisa agir rápido na janela. Sobre Luiz Henrique, gente, muito difícil que o Flamengo tente a contratação desse jogador. Mesmo com os 12 milhões de euros do Dínamo de Moscou, foi uma exigência do Flamengo de vender o Gonzalo Plata, de ter esse dinheiro à vista. Isso não foi problema, porque o clube topou essa negociação modelo de negócio, porém o Flamengo não vai tentar o Luiz Henrique agora. Muito pelo contrário. Alguns jornalistas, como Mauro César Pereira, Vene Casagrande, estão aí cravando que o Flamengo já tem uma contratação encaminhada para a posição de Gonzalo Plata. A informação é que esse jogador é estrangeiro, jovem, atua na Europa e tem passagem pela seleção de seu país. Qual é o nome, Rafa? Se eu soubesse, eu falaria aqui, mas ninguém sabe o nome. Esse nome, gente, está sendo mantido em segredo absoluto. 7 chaves, né? Ninguém sabe o nome desse estrangeiro, mas já descobriram que é estrangeiro, jovem, atua na Europa e tem passagem pela seleção
de seu país. O Flamengo não anunciou nenhum reforço ainda nesta janela de transferências, que se aproxima da reta final até o dia 11, porém, marca essa data, 4 de setembro, o Flamengo precisa apresentar reforços até o dia 4 de setembro, se quiser inscrevê-los na fase quartas de final da Libertadores da América. A diretoria havia decidido voltar ao mercado da bola após a classificação para as quartas, né, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, e agora o clube corre contra o tempo para reforçar o elenco a tempo para a próxima fase. Então, eu digo assim, nas próximas horas, no máximo nos próximos dias, o Flamengo já deve aí começar a anunciar reforços. Mas por enquanto o que o Flamengo tem anunciado são saídas, né? Acredito que hoje, nesta sexta-feira, o Flamengo deve comunicar de forma oficial a saída do atacante equatoriano Gonzalo Plata, e um outro que o Flamengo deve informar também a qualquer momento é o Wallace Yan. O Flamengo encaminhou na noite de ontem a venda do atacante ao Red Bull Bragantino. Segundo a apuração do paparazzo rubro-negro, o clube paulista pagará 6 milhões de euros, convertendo já para o real, dá 38 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos do atleta. Os outros 30% ficam com o Flamengo, né? O Flamengo fica com esse percentual e uma possível transferência do atacante. A negociação também prevê a chegada de um jogador do sub-20 do Red Bull Bragantino ao Flamengo. O nome do jovem envolvido na operação está sendo mantido em sigilo neste momento. Cria do Ninho do Urubu, o Wallace Yan tem 21 anos, contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O atacante ganhou espaço entre os profissionais em 2025, quando se destacou no Campeonato Carioca e marcou gols importantes durante o Mundial de Clubes, incluindo contra Chelsea e Los Angeles FC. A transferência ainda depende de uma conclusão ali, os últimos detalhes burocráticos, e da assinatura dos documentos para ser oficializada. Só lembrando ao torcedor, o Wallace Yan, ele não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, a última derrota por 2-1, e não deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o Botafogo. O mesmo vem acontecendo com o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha está decidindo o seu futuro e não vem sendo relacionado para os jogos. Pode acontecer alguma reviravolta no sentido de não teremos o Plata. Então vamos colocar aqui o Cebolinha e o Wallace Yan, enquanto eles não resolvem aí a vida, o futuro, para esse jogo contra o Botafogo. Acho um risco, porque quando o jogador já está com a cabeça em outro clube, já está completamente fora do clube, só o corpo dele está presente aqui, né? A mente e a alma já está em outro lugar. Então acho que ele vai entrar meio desligado, eu não colocaria. Mas tem gente que pensa assim, enquanto está no clube é um ativo, está ganhando salário, tem que botar para jogar. E eu penso na parte emocional, né? O cara entrar com a cabeça em Marte, na Lua, é melhor você botar alguém comprometido ali com o Flamengo, que vai continuar no clube, vai permanecer, e alguém que está lutando pelo seu espaço. Pelo menos eu penso assim. Mas poderemos ter aí esses 3 jogadores, um já está confirmado, que é o Plata, não vai para o clássico contra o Botafogo, porque está vendido, e poderemos ter também a ausência de Cebolinha e o Wallace Yan. A questão do Wallace Yan é questão mesmo de tempo, de resolver aí os últimos detalhes. Bom, eu volto a qualquer momento com informações do nosso Mengão. Aliás, volto nesta sexta ainda com novidades. Mercado da bola agora tende a ficar agitado nesses dias, porque o Flamengo corre contra o tempo para contratar e inscrever atletas para a fase quartas de final da Libertadores da América. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!